A cada 3 estudantes brasileiros, 2 não sabem o básico de matemática. E a cada 2, 1 não sabe o básico de leitura e ciências. Essa vergonha nacional foi medida pelo PISA, o principal teste que mede o desempenho da educação em diversos países do mundo. Ele foi divulgado ontem e a gente vai analisar no Livres Notícia dessa quarta-feira, 4 de dezembro. Eu sou Mano Ferreira e de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Nada mudou na educação brasileira em uma década, ao menos no que mais importa, o resultado, o aprendizado dos alunos. Nós continuamos sendo um dos países com pior desempenho educacional do mundo. É tão escandaloso que eu vou ter que repetir. A cada 3 estudantes brasileiros, 2 não sabem o básico de matemática e a cada 2, 1 não sabe o básico de leitura e de ciência. A gente está falando sobre saber ler, gente. O PISA é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, um teste organizado pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os dados divulgados ontem foram coletados numa prova realizada no ano passado, feita em 80 países de todos os continentes por estudantes de 15 anos de idade. Vamos dar uma olhada nos dados. Você vê aí a evolução da nota dos estudantes brasileiros em matemática, desde 2000 até 2018. A gente teve uma leve recuperação após uma queda de desempenho de 2015 para 12, mas é muito pouco. Nós continuamos entre os 10 piores países do mundo no ensino de matemática, na posição número 70 do ranking. É triste. Em leitura, você vê aqui na tela, o desempenho continua estagnado. Essa linha roxa é a média das notas dos países da OCDE, com praticamente 100 pontos de vantagem em relação a gente. Nesse quesito, a gente está atrás de 56 países, ou seja, na 57ª posição. Em ciência também a situação é por aí, nos 400 pontos. A gente está estagnado e caímos algumas posições no ranking, ficando no lugar número 65. Aí você pode dizer, não, mas o Brasil é um país pobre, a comparação é injusta. Só que quando a gente olha para outros países da América Latina, como Colômbia, Peru e México, todos estão na nossa frente. E o Chile, então, apesar de ser tão criticado pela esquerda brasileira nos últimos tempos, com esses protestos, continua tendo o melhor desempenho da região de longe. A gente já conversou sobre isso com a nossa associada Cristina Monteiro. Ela teve uma origem pobre e, graças à educação, conseguiu construir uma vida de sucesso. Cris, como você vê esse resultado? O que isso significa? Significa que o aluno médio brasileiro, ele não tem noções básicas de ciência, não entende o que lê e não sabe fazer contas. O Brasil não pode se dar ao luxo de ter esse tipo de resultados no PISA. Não existe nada mais fundamental e essencial para que o cidadão seja livre do que a educação. Agora, baseado nesses testes, o que todos nós da sociedade brasileira deveríamos fazer? Deveríamos pressionar o governo e pedir total foco em educação, para que o próximo teste PISA traga resultados minimamente melhores. Eu insisto, educação é a mesma coisa que liberdade. E o cidadão livre pode fazer suas escolhas. Cris tem total razão. A educação é a melhor ferramenta de liberdade e de igualdade de oportunidades. Infelizmente, a diferença de pontuação entre estudantes ricos e pobres no Brasil aumentou. Na prova de leitura, a diferença foi de 97 pontos, o que na metodologia do PISA significa a diferença entre saber ou não saber o básico de leitura, o saber ler, o que muda completamente a vida das pessoas, né? Ao mesmo tempo, o resultado dos mais ricos também não indica proficiência, ou seja, na média, mesmo o rico brasileiro tem um desempenho ruim na comparação com outros países. Isso mostra o tamanho do desafio da nossa educação. Infelizmente, a gente não vai conseguir resolver somente gastando mais. O desafio é muito mais complexo que isso, até porque na última década, apesar desses resultados praticamente iguais, o fato é que a gente aumentou o gasto por aluno e aumentou muito. Em 2014, a gente gastava R$ 2.980 por aluno no ensino médio. Em 2014, passou para R$ 6.021, ou seja, mais do que dobrou o gasto.
Como você vê nesse gráfico, elaborado pelo economista Daniel Duque, com dados do INEP, o desempenho melhorou muito menos que o investimento por aluno, especialmente no ensino médio, é gritante. Melhorar o aprendizado dos estudantes brasileiros passa necessariamente por repensar a gestão do nosso sistema educacional. Sobre isso, a gente vai ver agora a explicação do nosso conselheiro acadêmico Ricardo Paz de Barros. Ele é cientista-chefe do Instituto Ayrton Senna e um dos maiores especialistas do Brasil em educação e combate à desigualdade. Nós temos que usar o Fundeb não só para reduzir a desigualdade em gasto, mas nós temos que usar o Fundeb para reduzir a desigualdade na eficiência com que o gasto é feito. Por quê? Olha só esse gráfico que eu acho muito preocupante sobre o Brasil. No eixo horizontal está o gasto com educação, por aluno. E no eixo vertical está o IDEB das séries iniciais. Cada ponto nesse gráfico é uma rede municipal. O que significa esse gráfico? Significa que existem dois tipos de desigualdade que afetam a vida do aluno brasileiro, que é o que importa. O que importa é a oportunidade de aprendizado do aluno. Tem dois fatores que afetam a oportunidade de aprendizado de um aluno. Um, se ele está aqui ou se ele está aqui. Ou seja, se ele está numa rede que gasta pouco ou se ele está numa rede que gasta muito. Isso é dado por essa linha azul bem escura. Mas tem uma outra coisa que afeta as oportunidades dele aprender, que é na vertical. Essa rede e essa rede têm o mesmo gasto, mas essa rede tem um IDEB de 9 e essa rede tem um IDEB de 3. Ou seja, se você computar a desigualdade aqui em IDEB, você vai chegar à seguinte conclusão: se todas as redes brasileiras gastassem a mesma coisa, mas eu continuasse com essa dispersão vertical, eu eliminaria 20% da desigualdade. 80% da desigualdade de oportunidade de aprendizado no Brasil é desigualdade da forma como o gasto é feito. Ou seja, se eu quero, com o Fundeb, combater a desigualdade de oportunidades de aprendizado, eu tenho que combater tanto a desigualdade de gasto como a desigualdade na qualidade do gasto. É meio óbvio, mas eu acho que a gente tem que chamar atenção para isso. Por quê? Porque, então, é muito importante embutir no Fundeb alguma forma de incentivo e alguma forma de assistência técnica, de tal maneira que este aqui aprenda com esses que estão aqui em cima. Não é possível que esse que está aqui embaixo não tenha nada para aprender com esse que está aqui em cima. Ele tem muito para aprender e eu preciso dar incentivos para que ele aprenda. Melhorar a educação brasileira é um desafio gigantesco e que precisa do esforço de todo mundo. A gente vai seguir trabalhando e contribuindo com propostas concretas para isso. Um outro assunto que merece atenção hoje é na área da saúde. A Anvisa acaba de regulamentar os remédios feitos à base de maconha. É uma notícia maravilhosa e quem vai comentar esse assunto para a gente é a doutora Roberta Grabert, médica e associada do Livres. Eu estou muito feliz, bom, minha voz continua a mesma, mas a Anvisa hoje de manhã regulamentou o uso medicinal da cannabis. Isso é muito legal porque confere segurança para o paciente, que vai poder saber exatamente a dose de cada substância que ele está tomando, tá? Acesso, porque a gente antes, para poder usar o medicamento, a base de cannabis, você tinha que entrar na justiça, a importação era difícil, ou seja, só alguns poucos privilegiados tinham acesso àquilo. E a gente tem algumas doenças onde o uso de cannabis, apesar de ser um uso não prioritário, ou seja, ele não é o primeiro tratamento, mas ele às vezes é fundamental. Uma criança que está convulsionando sem parar, pessoas que sofrem de dores crônicas, fibromialgia, espasmos musculares, que já tentaram vários tratamentos, ou às vezes até estão desenvolvendo aí uma resistência a opiáceos, isso é muito grave, elas hoje em dia vão poder ir ao médico delas e ele vai poder receitar o medicamento à base de cannabis e a paciente vai poder comprar o medicamento na farmácia. Tudo isso traz também agilidade para o processo. Como eu falei, não é o nosso medicamento de primeira opção, mas às vezes a transição
tem que ser muito rápida. Se você tem uma criança que está convulsionando sem parar, você precisa fazer com que aquela convulsão pare no máximo de um dia para o outro. Ou seja, a pessoa hoje vai poder ir na farmácia, comprar uma medicação e ela vai ser dada para aquela criança que vai parar de convulsionar. Gente, eu estou muito feliz porque eu acho que foi uma decisão madura. Essa RDC vai ser revista daqui a alguns anos, na verdade 3 anos, porque nesse tempo a gente vai ter também, com a regularização, aumento da pesquisa, aumento de dados, para a gente comprovar a eficácia desses medicamentos. Então, eu acho que hoje é um dia importante, sai da esfera do legislativo, porque isso é uma questão técnica que tinha que ter sido mesmo, desde o começo, começar essa briga pela Anvisa, né, para a gente poder, no futuro, poder fazer a nossa regulamentação para o uso recreacional de maconha, que é muito diferente do uso medicinal. Gente, tchau para vocês. É isso aí, Roberta, que a ciência, a saúde e o respeito à liberdade dos outros possa sempre prevalecer diante do obscurantismo e do preconceito. Falando em saúde, infelizmente a votação do novo marco legal do saneamento, que seria ontem na Câmara, a gente falou disso aqui no Livro de Notícia de ontem, acabou sendo adiada. O presidente Rodrigo Maia ainda não cravou uma data, mas a matéria pode ser apreciada ainda hoje em sessão da Câmara dos Deputados. Apesar disso, ontem tivemos uma vitória importante da liberdade no Congresso. Os deputados e senadores barraram a volta da propaganda partidária obrigatória, que seria bancada com o nosso dinheiro. A bancada da liberdade esteve em peso, defendendo o direito de quem paga imposto a não ser obrigado a financiar o que a gente não quer. Líder do Cidadania e associado do Livres, Daniel Coelho, discursou no plenário. Senhor presidente, eu estou ouvindo aqui esse debate e me dá até a impressão de que o modelo atual de comerciais de televisão é democrático. Até parece que alguém que está entrando na política e está fora desse sistema aqui tem acesso à televisão com o atual modelo. Até parece que a maneira como são feitas as composições políticas e partidárias na eleição guardam algum componente ideológico ou às vezes até algum componente republicano. Esse modelo de comerciais de televisão é que levou partidos políticos a se especializarem, a negociarem espaços do Estado em troca do tempo de televisão. Não dá para a gente aceitar esse modelo de coligações nas eleições majoritárias, onde o interesse público é colocado em segundo plano. Então esse modelo não tem nada de democrático, muito pelo contrário, ele é um modelo de perpetuação no poder dos mesmos. É evidente que além disso ainda há o elemento que é o mais importante, não tem almoço grátis. Quem ainda paga todo esse acordo da política é o povo brasileiro. A cidadania é contra, orienta sim. A bancada da Liberdade dá muito orgulho de ser associado do Livres, né? A gente vai ver um pouco mais desse trabalho e também dos nossos associados em todo o Brasil agora, através do Giro Livres. Mas gostaria da gente refletir um pouco mais aprofundadamente sobre implicações dela que talvez precisem ser inseridas no corpo da lei. Que é a preocupação de que não existe almoço grátis. É a preocupação de que as concessionárias, ao terem que contratar com operadoras de cartão de crédito e débito essa modalidade de pagamento, elas serão de cara um custo logístico, um custo de infraestrutura adicionado. Basicamente, a gente vai poder determinar, a depender, obviamente, de cada bandeira e de utilização disso, uma elevação de valor de pedágio que pode chegar a 5% a 10%, que é o valor médio, para que haja a comodidade do pagamento por cartão. E isso, inclusive, sendo cobrado das pessoas que não utilizarem o cartão. É uma proposta, certamente, que traz comodidade para o motorista, traz comodidade para quem viaja, mas que traz também essa despesa embutida. E nesse último sábado, dia 30, nós realizamos o evento do Plano Real, fizemos a exibição do documentário e, posteriormente, uma mesa redonda, e logramos êxito no nosso objetivo, conseguimos reunir a comunidade interna da instituição, foi realizado lá no Cefet. Contamos com 2 professores do Cefet para poder participar da mesa, e um professor da Estácio também aceitou o convite. Agora eu deixo com vocês o Luiz para poder falar um pouquinho sobre como é que foi o evento. E eu estou aqui só para relatar brevemente o sucesso do evento que nós fizemos no dia 30.
Por que eu digo sucesso? Porque nós conseguimos atingir o objetivo que nós esperávamos, que é justamente difundir de maneira simples e parcial mesmo o Plano Real. Por que eu digo parcial? Porque o Plano Real foi muito importante para o nosso país, os resultados que ele nos trouxe nós colhemos até hoje, justamente por esse ideário de responsabilidade com a máquina pública que deve sim ser refletido nos dias de hoje, que é o que em grande parte do nosso Brasil ainda precisa. Então é muito bom ver o Livres fazendo esse tipo de ato, e é bom saber também que esse ato é disponibilizado para todos os associados em todos os municípios do Brasil, o que faz com que a chance de que pessoas sejam atingidas pelo ideal liberal só aumente. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Assim, eu acho que eu vou até discordar um pouco do Pedro em dizer que o Dória é omisso. Acho que ele não é omisso nesse fato. Eu acho que ele estimula no mesmo padrão, talvez com as diferenças culturais entre Rio e São Paulo, mas é o mesmo padrão do Witzel. Ele foi eleito junto com o Bolsonaro, na mesma faixa política, no Bolsodória, e acho que ele tem, inclusive, uma competição com o Bolsonaro na ocupação desse espaço político. Eu acho que quando ele ordena a polícia a ser mais incisiva, e a gente não pode simplesmente colocar a culpa do incidente em São Paulo dos policiais que estavam na ponta, não tinha como aquilo dar certo. Não dá para dar certo. Para eu mandar um grupo de policiais fazer uma batida no meio de uma festa, na rua, com pancadão, no meio de uma comunidade carente, aquilo não tem como terminar direito. Era impossível. Então a gente teve ali 9 mortes, poderiam ter sido 20, poderiam ter sido 3 policiais, ou seja, terminar bem aquilo não iria. Tem um erro mais grave que é o erro que está atrás, é o erro do planejamento. E eu acho que o governador tem a ver com isso, sim. Da estratégia. E para atenuar esse problema sério nas finanças públicas causadas pelo nosso déficit da Previdência e também para corrigir distorções históricas que privilegiam os altos salários no estado do Rio Grande do Sul, que a bancada do Partido Novo propôs uma emenda aumentando a alíquota de contribuição dos altos salários. A nossa proposta abrange os servidores que ganham mais de 15 mil reais, ou seja, aqueles que estão entre os 2% mais bem remunerados de todo o estado do Rio Grande do Sul. Muito oportunamente eu acabo de receber do nosso consultor Ricardo Oriá esse livro aqui, ó, sobre uma exposição que houve nesta casa sobre Joaquim Nabuco. E Joaquim Nabuco dizia: eduquem seus filhos, eduquem a si mesmo no amor da liberdade alheia. É patrono da minha turma do Instituto Rio Branco e é patrono também do movimento do qual faço parte, que é o Livres. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder as notificações e compartilhar com seus amigos para fazer a gente chegar a mais gente. A gente vai ficar de olho hoje, durante o dia inteiro, no Congresso para que avance a votação do Senado. Então também nos acompanhe nas redes sociais. Esse foi o Livres Notícia dessa quarta e, como você sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 8 da manhã, aqui em youtube.com/livres e também nos principais agregadores de podcast, você acompanha com a gente os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Até amanhã.